Oi, gente! Hoje nós vamos fazer alguns desenhos da parte de baixo, da parte de saias, que dá também para vocês fazerem as composições de vestido. Eu programei para a gente fazer alguns principais tipos de saias que a gente vê por aí. Eu vou mostrar para vocês o resultado final e depois a gente vai fazendo passo a passo. Ó, então eu acho que a gente pode fazer a mulê, a de pregas, e tem mais esses três aqui, ó. A saia sobre saia, a plissada e a godê. Então, a gente vai fazendo passo a passo, vai vendo como é que faz e vai fazendo um acompanhamento. Para isso, eu peguei vários desenhos de pernas e já deixei prontinho aqui pra gente dar uma adiantada, pra gente não perder muito tempo, e acho que vocês fazendo isso vai dar uma adiantada muito boa. O material que a gente vai usar vai ser bem simples. Eu gosto de alternar 2 tipos de lápis para fazer esses desenhos, ou até mesmo 3, certo? Como vocês sabem, eu uso bastante esse aqui, o Super Soft, para fazer a aula para vocês, porque ele é mais escuro, tá? Vocês podem utilizar também para fazer as partes de sombra, esse aqui da Maped, que é o 6B, ou Faber-Castell 8B ou 6B. Para fazer pintura, esse lápis aqui tem se mostrado muito bom, essa pintura base, onde eu tenho uma maior incidência de luz. O Eco Evolution da Bic, tá? Mas pode ser qualquer HB que vocês tiverem em casa, vocês usam, tá, gente? É só eu estou mostrando o que eu estou usando. Mas aí vocês fazem a adaptação. E vou usar o esfuminho, certo? Que é um elemento muito importante no desenho de moda. Se vocês não tiverem esfuminho, não tiverem como comprar, vocês podem usar o cotonete ou o lenço para fazer a mesma função das coisas que eu vou fazer com ele, certo? Mas ele também vocês encontram em qualquer papelaria, tá bom? Então, basicamente, a gente faz isso. E para fazer os desenhos eu estou usando um grafite de 0,5 para fazer os contornos mais lineares, mais simples, mais superficiais que a gente apaga depois. Principalmente os contornos de perna que ficam mais leves e a gente precisa fazer ele com a mão mais leve também para depois apagar. Então basicamente é isso que a gente vai usar por aqui, e uma borracha macia e aquela borrachinha também mais fininha que eu sempre uso e que é bem interessante para apagar cantinhos, tá? Então, vamos fazer qual primeiro? Vamos fazer a mulê? A mulê é uma das mais difíceis, então a gente começa por ela, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer saias de diferentes comprimentos, como a gente viu lá no vídeo, nos slides, na verdade. A gente tem uma imensidão de comprimentos e nomes, e não só aqueles, né? Mas muito mais. A gente vai só fazer alguns aqui. A gente começa o desenho da saia pelo cós, tá? Então, a gente primeiro faz o cós. Vou virar aqui para eu ter um pouquinho mais de apoio, certo? Então, a gente primeiro faz o cós da saia, que é essencial, e depois a gente vai descer até o comprimento do tornozelo para fazer esse desenho da mulê, certo? A mulê, ela vem mais ou menos reta e vai dando uma abertura aqui no final. Então, ó, vou fazer mais ou menos o comprimento da mulê aqui, ó, a linha do tornozelo, fiz um lado, fiz o outro lado da mulê. Qual a característica da mulê? Ela tem aqueles babados aqui na frente, que é muito parecido com o desenho da cascata que a gente fez na blusa, lembra? Então, assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente emprega em um desenho, a gente pode empregar o outro, isso é bem interessante. Então, vamos fazer esse acompanhamento. Como a gente pode começar a fazer isso? A gente pode tanto traçar uma linha reta aqui, cobrindo, como fazer um lado e depois replicar do outro, tá? Então, vamos fazer isso. Eu vou primeiro aqui, ó, fazer minha linha de base, fazer uma linha aqui no meio, certo? Eu vou querer que o primeiro babado da mulê ele comece um pouquinho antes do meu joelho, tá? Então, aqui vai ser o primeiro babado da mulê pra mim, tá? E daqui eu vou começar. Então, pra fazer uma coisa bem sinuosa, bem bonita, eu vou começar daqui, ó. E eu vou fazer 5 babados, tá? Nessa primeira parte. 1, 2, 3, 4, 5. Fechei minha mulê. Aqui ficou muito aberto. Dou uma fechadinha, tá? Dou uma fechadinha aqui e dou uma ajustada, certo? E aqui, como é que eu vou fazer para delimitar? Ó, tem o primeiro, tem o segundo, tá? E vou fazendo de acordo com isso aqui, para delimitar os cantos, que eu quero encerrar esse babado para fazer ele bem igualzinho. Então, ó, sei que aqui eu vou pegar, vou ter esse mesmo movimento, ó. Então, já repliquei meu babado da mulê. Aqui eu vou fazer o fechamento da parte de trás,
certo? E aqui também. Fechei demais, ele é próximo do tornozelo, tá? Então, aqui, ó. Deu uma ajeitadinha, ficou próximo do tornozelo. Bem legal, né? De fazer bem simplesinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fechar esses contornos, ó. O primeiro fechamento é aqui. Primeiro fechamento é aqui. Segundo fechamento é aqui. Terceiro fechamento é aqui. Pra gente fazer a parte dos babados. Lembra, gente, que a gente tem que fazer isso? Aqui, ó, da mesma forma. E da mesma forma. Aqui da mesma forma. Fechamos esses babados. E aí a gente vai pintar. Vou pintar com lápis mais escuro, tá? Vou pintar com meu Super Soft, porque esse babado tá bem fechado. Então, vou pintando. Como eu recomendo pintar isso aqui? Movimentos ovais, com bom preenchimento, tá certo? Então, pintei aqui essa parte, a parte mais escura. Tô usando Super Soft. Vocês usem um 6B, se vocês não tiverem Super Soft, pra fazer bem essa delimitação, tá? Tô pintando mais rápido, vocês pintem com mais calma. O exercício de desenho, de pintura é um exercício que eu gosto de dizer que ele é terapêutico, então vocês vão fazendo com mais calma, tá? Para o desenho ficar bem mais bonito que o meu. Tudo com mais calma fica mais bonito. E aqui, ó, vai fazendo o preenchimento dessas partes internas do babado. Podem perceber que é muito semelhante o desenho que a gente fez de cascata, né? Que dá pra ser usado em blusa também. Sempre pintando com movimentos ovais. Por que a gente pinta com movimentos ovais? Vocês sabem aqueles espacinhos brancos que ficam na folha? Se a gente pintar com movimentos ovais, principalmente quando a gente utiliza lápis de cor, a tendência é reduzir aqueles espacinhos, tá? Então, é por isso que a gente usa essa técnica. Fazendo movimentos ovais no lápis. Pronto. Aqui já tá pronto esse contorno. Vou fazer o contorno mais escuro aqui, só pra vocês entenderem. Como ficou bonita essa movimentação da moleia a partir desses encontros de babados, tá? Certo? E aí a gente vai começar fazendo os detalhes, né, de como essa construção vai sendo feita. Aqui, ó, que eu vou puxar o babado central, né, bem bonito, assim, fazendo uma forma bem bonita. Aqui eu tenho uma projeção também de babado, aqui eu tenho a próxima projeção, bem bonita também. Aqui eu posso aumentar isso aqui pra dar mais ênfase e a gente vai arrumando, deixando bem bonito. Aqui eu posso dar uma aumentada também para replicar. Isso não precisa ser uniforme, porque a roupa ela tem movimento, né? Então, isso vai acontecendo, vamos dizer assim. Isso vai sendo construído de acordo com o movimento que você quer demonstrar. Então, é uma coisa bonita, é uma coisa que acontece no movimento da roupa. Então, a gente vai renovando, a gente vai arrumando, a gente vai fazendo da melhor maneira possível, tá? Pronto, dei uma renovada aqui. Já arrumei, ficar ainda mais bonito, certo? Então, a gente já tem esse desenvolvimento dessa parte. Pintar também a parte de baixo, certo? E aí eu vou pegar aquele lápis pra vocês que eu disse que gostava dele, pra pintura. Então, a gente pinta sempre movimentos ovais, preenchendo bem direitinho aqui. E vai pintar essa parte interna. E aqui é a parte de trás do tecido, certo? E aqui eu vou dar um exemplo pra vocês agora de como a gente usa o suminho. E aí, quem não tiver, não tem problema. Pode usar cotonete ou um lenço, aqueles lenços que a gente compra na farmácia pra limpar óculos. Tá? Então, aqui, ó, pintei essa parte, certo? Vou pintar o entrepernas também. É a parte de trás do tecido, né? Então, a gente vai fazendo esse preenchimento aqui.
essa parte é um pouco mais escura, porque é a parte das costas, e que vocês vão pintar com mais calma, fazendo um preenchimento melhor. O esfuminho vai sempre ajudar, né? Mas aí vocês pintam fazendo um preenchimento melhor, tá? Porque vocês têm mais tempo. E pinta a parte de trás também. Essa mesma técnica que eu tô fazendo com grafite é pra fazer com lápis de cor. Então, se vocês quiserem pintar, vocês podem fazer do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, certo? E aí, como é que vocês vão fazer? Na hora de pintar essa parte interna do babado, pinta com mais força, ou pinta com tom sobre tom, tá? Vai depender muito do que vocês quiserem fazer. Se vocês quiserem fazer com o marcador, faz um tom sobre tom também. Aqui eu peguei um lápis mais escuro, tá? Esse aqui também é HB, mas ele é menos fraquinho, vamos dizer assim, ele é mais poroso. E aí eu consigo obter uma pintura mais escura. Isso é teste, gente. Se a gente vai pegando, eu tenho vários lápis aqui de desenho. Então eu compro um, compro outro, vou testando, tô fazendo com vocês só pra gente ter uma noção de como fica. Então, vou fazer só esse lado aqui, pra gente não demorar muito, pra vocês perceberem como fica a pintura e essa questão de luz e sombra. Então, tô pintando aqui. E vocês podem não pintar, tá? Podem deixar só a pintura do babado e a parte de trás. Mas eu vou pintar essa parte aqui entre o cós e a primeira leva, vamos dizer assim, né? Vocês fazem essa questão aqui do... E aqui, ó, entre esse cós que tá aqui, até quando chegar mais ou menos aqui, ó, vocês deixam sem pintar, porque isso vai fazer com que dê um efeitozinho de luz, ó. Cheguei aqui, ó, parei, tá? Então, deixa eu fazer aqui pra vocês perceberem. E pode também diminuir o peso da mão. Tô pintando, 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 vou diminuindo o peso da mão, certo? E agora eu vou passar o esfuminho pra vocês terem ideia de como melhora. Ó, vai melhorando, sabe? Isso aqui é luz e sombra básico, tá, gente? A gente tem uma ideia. E eu posso também aproveitar a tinta do esfuminho pra dar uma melhorada. Aqui tem luz, tá? Então, ó, peguei o esfuminho e vou dando uma espalhada. O esfuminho é ótimo pra fazer esse tipo de efeito. Porque eu tô pegando desse canto aqui que tá mais escondido, tem mais sombra, e tô espalhando sem precisar pintar tudo, certo? E aí, pego de novo aqui, ou esse aqui, ou o 8B, deixa eu ver se eu tenho o 8B fácil aqui, tenho, e vou reforçar os lugares mais escuros. Como eu sei qual é o lugar mais escuro? O lugar que tem dobra, tá? Sempre o lugar que tem dobra. Então, aqui, ó, acabamento, o lugar que tem dobra vai sempre ser mais escuro. Então, aqui, ó, dei uma reforçada. E aí, passo isso de novo. Aí, já dá uma marcação bonita, já dá um efeito de sombra bonito. E assim, a gente vai fazendo todo o desenho. E assim por diante. A parte da frente aqui sempre vai ter mais luz. Então, eu vou fazer esse efeito aqui, vou dividir no meio pra gente ter uma noção como eu vou fazer isso aqui. Então, vou continuar pintando, cadê meu lapisinho azul, e a gente vai percebendo esses efeitos. Então, vou trazendo pra cá, ó, chegou aqui, eu paro. Sempre deixando os efeitos de luz e sombra. Aqui é a mesma coisa, ó, cantinho, pinta com mais força. No meio, vou ter um efeito de luz maior. Vou deixando de pintar. Que é a mesma coisa. Chegando perto do cós, eu vou deixando de pintar. Dou uma reforçada com esse filme pra espalhar. E vou meio que trazendo essa pintura pra cá. Então, ó. Vou melhorando os efeitos de luz e sombra ao longo do desenho. Vou dando essa espalhadinha. Então, vocês percebem que é meio que um degradê, né? Se quiser apagar aqui, que foi minha perna, que tava aqui, né? A perna da modelo, se quiser apagar também. Se for um tecido com transparência, a gente deixa, né? Porque aí dá pra visualizar a perna na parte de baixo. Senão, a gente apaga. Esse é mais escuro. Se fosse com transparência, a gente deixava e só passava o esfuminho, ó.
aí eu tinha um efeito ainda também muito bonito. Podia só fazer assim, ó, nas partes da saída do babado, eu pinto os cantos, ó, aqui dá um efeito de transparência massa. Peguei uma parte da perna e dei o efeito aqui, já fica muito bonito também, só com esfuminho, sem precisar pintar, porque eu tô fazendo esse sombreado. Então, ó, se fosse transparência, podia fazer assim, tá? Sempre esfumando próximo aos lugares que tem contorno e subindo, certo? E aqui com pintura, então, aqui com transparência, aqui com pintura, a gente faz isso. Se quiser pintar o cós, a técnica para pintar o cós vai sempre pintar na lateral, tentar fazer um movimento e deixar o centro sem pintura, certo? Vem com esfuminho e espalha, tá? Aqui no centro, sempre essa noçãozinha de luz. E aqui a gente tem a mulher, tá? Vou botar aqui a mulher com noção de luz e sombra básico, com efeito aqui, ó, tem que botar assim pra gente ver, de transparência, certo? E ela pintada, que dá pra fazer com lápis de cor, certo? Vamos pra próxima. Deixa eu limpar aqui e fazer a com pregas, né? Que é a segunda da nossa lista. Tá? Vou fazer a com pregas agora. Começando com o grafite mais fino, a gente faz o cós. Certo? Eu vou fazer ele um pouquinho depois do joelho, fazer aqui. E vou puxar, fazendo ela, pra daí fazer as pregas, tá? E aí, o que é que eu vou fazer? O movimento das pregas é puxar essa linha pra baixo. Pregas grandes, então puxei essa linha pra baixo. Qual é o movimento? Lembra? Que a gente fez também, puxar pra cá, puxar pra cá, puxar pra cá, puxar pra cá, puxar pra cá. Eu tenho o efeito das pregas bem simples, tá? Faço também com o auxílio do lápis mais escuro. Que tá a prega simples, viu, gente? E a gente reforça as saídas das pregas, certo? Reforço aqui as saídas das pregas. E aí a pintura a gente vai fazer no mesmo sentido. Chegou perto do cós, dá aquela paradinha. Chegou perto das dobras, pinta com mais força. No centro, deixa um espacinho em branco que a gente espalha com o esfuminho sempre. Aqui, ó, dá uma reforçada com um lápis mais escuro, 6B ou 8B. Pega o esfuminho. E tenta deixar o mais uniforme possível. Puxar aqui.
a gente vai fazendo, sempre explorando as questões de luz e sombra. A professora não quer pintar. Faz então contorno bem firme e faz o pinçado aqui. E faz o pinçado assim, tá? Então, aqui, pinçado, certo?